Olá, então vamos continuar o nosso estudo de direito do trabalho falando sobre férias. As férias constituem uma coisa tão boa, eu adoraria ter mais de uma por ano. Mas enfim, tem que pagar os boletos. Então vamos continuar trabalhando aqui o direito do trabalho. O período aquisitivo de férias é regido pelo artigo 130 da CLT. O período aquisitivo de férias são 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Período aquisitivo é diferente de período concessivo, que é o período onde o empregador pode escolher, ele, empregador, tem a potestade, tem a faculdade de escolher, fora algumas exceções legais que serão estudadas mais à frente, quando vai conceder as férias. O período concessivo é de 12 meses contados do período de aquisição, tá ok? Isso está previsto no artigo 134 da CLT, tá bom? Existem casos onde a CLT deixa claro que o empregado deixa de ter o direito a férias no curso do período aquisitivo. Essas hipóteses estão expressamente previstas no artigo 133 da CLT. Se ele deixa o emprego e é readmitido 60 dias subsequentes a. Perdão, se ele não é readmitido 60 dias subsequentes à sua saída. Se ele tira licença remunerada ou licença não remunerada, se existe uma paralisação parcial ou total da empresa que seja superior a 30 dias, se ele tiver auxílio doença por mais de 6 meses descontínuos. Também vale a pena lembrar a súmula 14 do TST, que diz que quando há culpa recíproca, rescisão de contrato por culpa recíproca tanto do empregado quanto do empregador, o empregado vai ter direito a férias proporcionais, mas com redução de 50% do valor. E essa redução também vai incidir no 13º e no aviso prévio. Na demissão por justa causa não há direito a férias proporcionais, embora exista uma discussão no TST sobre manter ou não isso. No momento, o que vige, o que está vigorando é que demissão por justa causa fundada nas hipóteses, aí olhar 482, 483, nas hipóteses onde o empregado deu motivo para justa causa, não cabe pagamento de férias proporcionais. Também observar uma tabelinha que existe na CLT, no artigo 130, sobre número de dias de férias e corte de número de dias de férias em caso de faltas não justificadas. Até 5 faltas não justificadas, faltas não justificadas, o limite de férias, o tempo de férias vai ser 30 dias, normal. Se nós tivermos de 6 a 14 faltas não justificadas, o tempo de férias vai ser de 24 dias. Se nós tivermos de 15 a 23 faltas não justificadas, nós teremos a ideia de 12 dias de férias, 24 a 32 faltas, não, 18 dias, perdão, 15 a 23 dias de faltas não justificadas. Já se o número
de faltas não justificadas for de 24 a 32 faltas, as férias se reduzem para 12 dias. E, finalmente, se as faltas não justificadas forem acima de 32, nenhum dia de férias. Então, reprisando isso, está no artigo 130. 30 dias de férias, faltas não justificadas não superando 5 dias. 24 dias de férias, faltas não justificadas de 6 a 14 faltas. 12 dias de férias, faltas não justificadas de 24 a 32 faltas. Mais de 32 faltas sem direito às férias. Agora eu acho que ficou claro. As faltas não justificadas, é importante dizer isso, você não pode descontá-las no dia das férias, no período das férias. É o que está previsto no artigo 130, parágrafo 1º da CLT. E é importante dizer que férias é um tempo que é contabilizado como tempo de serviço, e férias, mais adiante vai ser estudado, é considerado como interrupção do contrato de trabalho, por isso são até remuneradas. O número de dias de férias e o gozo de férias remuneradas, com mais um terço, não podem ser suprimidos, porque estão previstos no artigo 7º da Constituição, são cláusulas pétreas, mas além disso, segundo o artigo 611-B, incisos 11 e 12 da CLT, essas previsões não podem ser suprimidas. Também devemos considerar e estudar aquilo que não é considerado falta que vá influir, impactar na contagem dos dias de férias. Primeiro, os casos do artigo 473, que são casos de interrupção do contrato de trabalho. E lembrando que interrupção do contrato de trabalho paralisa, mas existe remuneração. Por exemplo, a licença paternidade, por exemplo, casamento, por exemplo, dia de prestar vestibular. Basta olhar o artigo 473, tá ok? Acidente de trabalho, enfermidade atestada pelo INSS, mas aí observar a exceção do inciso 4º do artigo 133, da CLT. A falta justificada pela empresa. Vamos imaginar, a pessoa te pergunta: eu cheguei no trabalho, meu empregador não está de bom humor e fala, pode voltar para casa. Ele pode descontar o dia? Lógico que não. Você foi lá trabalhar, ele te dispensou porque ele quis. Então não pode descontar. Dias que não houve serviço. São dias que a falta é justificada, logo, você não precisa dar uma de João sem braço e inventar esses atestados médicos horripilantes. Isso é corrupção, tá? Corrupção não é só desvio de verba pública, não. Corrupção é qualquer desvio ético, ok? Então não inventa atestado médico e falta justificada nas hipóteses que a lei permite. As férias são concedidas por escrito e comunicadas com antecedência de 30 dias, artigo 135 da CLT. O menor de 18 anos, segundo o artigo 136 da CLT, parágrafo 2º, tem direito que as férias coincidam com seu período de férias escolares. Membros da mesma família podem tentar tirar férias na mesma época, se isso não gerar prejuízo para o serviço. É o previsto no artigo 136, parágrafo 1º da CLT. Férias coletivas podem ser concedidas conforme o artigo 139 da CLT.
elas podem ser gozadas em 2 períodos, o parágrafo 1º desse artigo diz, e nenhum desses períodos deve ser inferior a 10 dias. As férias coletivas têm que ser comunicadas ao Ministério do Trabalho e Emprego com antecedência mínima de 15 dias, também têm que ser comunicadas ao sindicato e afixadas no átrio da empresa. É importante dizer o seguinte: as férias vencidas e não pagas, deu o período de aquisição e as férias não foram concedidas. Férias em dobro, tá? É a previsão do artigo 137. Mas, professor, férias pagas de forma atrasada. Meu amigo, reclama com Alexandre de Moraes, porque ele foi relator do caso que disse que, nessa hipótese, não cabe pagamento de férias em dobro, mudando jurisprudência do TST. O início das férias não pode ser em período que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 134, parágrafo 3º. Agora, pode terminar as férias em feriado ou repouso semanal remunerado. O pagamento das férias tem que ser 2 dias antes do início das férias. É o que diz o artigo 145 da CLT. Venda de férias é cabível. O abono de férias é a melhor expressão, a melhor nomenclatura, com aviso 15 dias antes, previsão do artigo 143, parágrafo 1º da CLT, e, sendo possível, a venda, segundo o artigo 143, de 1/3 das férias. E a prescrição das férias vai seguir a mesma regra do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, prazo prescricional de 5 anos, e a ação que pede o pagamento de férias não concedidas tem que ser no limite de 2 anos. Férias, assunto encerrado.